Nos anos 70, o mundo sonhava com viagens espaciais, bases na Lua, super-humanos criados em laboratório. Foi a década que viu Star Wars explodir no cinema e que tudo parecia possível. E a televisão acabou embarcando com força nessa onda futurista, mesmo com poucos recursos e muito papel alumínio. Hoje a gente vai voltar no tempo e relembrar 5 séries de ficção científica que marcaram os anos 70. De luas perdidas no espaço a robôs simpáticos com vozes engraçadas, prepare aí seu traje espacial porque a viagem começa agora. Fala pessoal, Beto Fernandes aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Quadrante Alfa. Já deixa um like, se inscreve no canal, comenta e compartilha com seus amigos que vão dizer que nunca ouviram falar dessas séries, que não são do tempo deles, mas são sim. E já vamos começar com uma das produções mais ambiciosas da década, Espaço, 1999. Imagina isso, um acidente nuclear faz a Lua ser mandada para fora da órbita da Terra e com ela a base lunar Alpha. Resultado, os mais de 300 tripulantes dessa base estelar acabam ficando à deriva no espaço sem possibilidade de retorno para a Terra. Produzido por Gary e Sylvia Anderson, famosos pelas marionetes da série futurista Thunderbirds, Espaço 1999 foi a série de ficção científica mais cara até então da TV britânica. É sério, essa série tinha um visual sensacional, de maquetes ali muito bem feitas, muito bem acabadas, uniformes que hoje em dia são um puro charme retrô. É mesmo, é? O visual e os efeitos especiais foram considerados revolucionários para a TV da época, lembrando muito o estilo de 2001, Uma Odisseia no Espaço. A ideia aqui, me parece, seria oferecer uma alternativa ao então domínio de Star Trek no cenário da ficção científica da época. Mesmo a série já tendo sido encerrada há alguns anos, já tinha virado cult nessa altura do campeonato. Tendo como protagonistas Martin Landau e Bárbara Bain, ambos saídos da série Missão Impossível, Espaço 1999 realmente chegou para impressionar. Filmada nos estúdios Pinewood, os mesmos dos filmes de 007, Espaço 1999 buscava criar uma ficção científica séria, elegante e adulta. Mais do que uma aventura espacial, a série queria ser uma odisseia existencial, onde o homem enfrenta não apenas o desconhecido do cosmos, mas também os mistérios da própria consciência. A cada episódio, a Lua errante ia cruzando com novos sistemas planetários, raças alienígenas e fenômenos inexplicáveis. Funcionava quase como uma parábola. A tripulação encontra uma forma de vida ou fenômeno estranho, o que leva a uma reflexão sobre a humanidade, livre-arbítrio, espiritualidade, colocando a tripulação em dilemas de sobrevivência, ética e identidade. A série toca em temas metafísicos e até místicos, sugerindo que a viagem da Lua é uma metáfora para a busca humana por sentido num universo indiferente. A segunda temporada, no entanto, mudou radicalmente o estilo. Sob nova produção, a série se tornou mais dinâmica e voltada mais para ação, com episódios mais simples, alienígenas vilanescos e um ritmo mais comercial. Não precisa nem dizer que os fãs da série até então acharam essa mudança terrível, uma perda de identidade da série. Voltando aqui a falar sobre os efeitos visuais em miniatura, criados por Brian Johnson, que depois viria a trabalhar em Star Wars e Alien, são de um realismo impressionante para a TV da época. As naves Eagle Transporters, em especial, se tornaram icônicas no universo sci-fi, funcionais, elegantes e com um senso de credibilidade que falta inclusive em séries atuais. Já os cenários e figurinos, eles seguiam uma estética minimalista, corredores brancos, móveis geométricos, uniformes claros com faixas coloridas, um visual que parece saído de um catálogo da NASA, estilizado por designers italianos dos anos 70. Apesar de todas as suas qualidades técnicas e até filosóficas, Espaço 1999 nunca conquistou a unanimidade, aliás, longe disso. A ciência por trás da série, por exemplo, nós podemos dizer que ela é bastante criativa. Afinal, a ideia da Lua viajando a velocidades que permitam que toda semana eles encontrem um sistema estelar diferente e alienígenas diferentes é, no mínimo, bem absurda. Ih, rapaz,
Mas o problema maior é que, na verdade, o tom da série acabava oscilando bastante entre o sublime e o confuso. O ritmo lento, diálogos artificiais e falta de emoção em alguns episódios afastaram o público americano, por exemplo, que é bastante acostumado à ação com humor. E a segunda temporada tentou corrigir isso, introduzindo tiroteios a laser e mais alienígenas. Porém, isso acabou alienando, com perdão do trocadilho, o público que gostava justamente daquele tom mais filosófico da série. Em resumo, a primeira temporada é considerada arte e a segunda temporada é considerada uma aventura genérica. E as duas temporadas raramente conversavam entre si. O Homem de 6 milhões de dólares. Steve Austin, astronauta e ex-piloto de teste, sofre um acidente terrível e tem seu corpo reconstruído com partes biônicas. Perna, braço, olho, enfim, várias partes que custaram a bagatela de, adivinha? 6 milhões de dólares. Resultado? Um herói que corre em câmera lenta com um som metálico icônico. Com Lee Majors no papel principal, O Homem de 6 milhões de dólares virou um fenômeno mundial. As crianças imitavam os efeitos sonoros, eu inclusive. Você tá falando sério? Enquanto os adultos vibravam com as missões da OSI, que é a agência que transformou ele. Inspirada no livro Cyborg, de Martin Kaidan, acho que é assim que fala, a série nasceu em plena Guerra Fria, período em que a tecnologia e espionagem estavam no centro do imaginário popular. Combinava dois ingredientes que estavam na moda na época, e até hoje, para falar a verdade, né? Que são heróis icônicos e tecnologia futurista. Com isso, a série virou um hit absoluto, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo, por combinar justamente esse tema de espionagem com ficção científica. O público adorava, mas os críticos desciam a lenha. Basicamente, os críticos detonavam a série pelos episódios com histórias repetitivas, além da premissa exagerada, considerada pulp demais. Mas eu ouso dizer que O Homem de 6 milhões de dólares abriu caminho para histórias que viriam a ser contadas depois, como por exemplo Robocop, Cyborg e até Ghost in the Shell. Ok, a série era meio galhofa. O Steve Austin enfrentava vilões, por exemplo, como espiões, robôs, alienígenas e até o lendário Bigfoot, ou em bom português, o Pé Grande. Aliás, esse episódio é considerado cult até hoje. A estrutura da série era basicamente o caso da semana. Cada episódio apresentava uma missão ou um conflito novo, por exemplo, terrorismo, sabotagem, conspirações, inimigos exóticos, que exigiam as habilidades biônicas do protagonista. A simplicidade da série era bem eficaz e o tom super acessível. Não buscava ambiguidade moral profunda, nem longas reflexões filosóficas. É basicamente entretenimento puro. São antagonistas muito claros, heróis em destaque e a resolução ali, no mesmo episódio. Para muitos espectadores da época, e inclusive até hoje, era basicamente o que se procurava. Boa diversão, identidade visual marcante e sem a necessidade de ter que pensar demais. Lee Majors foi muito competente em construir um herói simpático e praticamente desprovido de autopiedade. Ele é um homem de ação, emocionalmente contido e sempre funcional. A sua interpretação acabou até ajudando a humanizar essa ideia de ciborgue. Steve Austin não é um monstro, ele é um ser humano que perdeu parte da sua humanidade, é bem verdade, porém ganhou uma série de utilidades fantásticas. Um detalhe que eu me lembro bem é com relação às cenas de ação, essa interação aí com os dublês, não que fossem cenas super produzidas, não, como já falamos, era uma série com um orçamento bem limitado, porém essas cenas de ação elas foram muito bem dirigidas para a época, o que pode-se dizer que trouxe para a série uma certa
adrenalina em alguns momentos e, arrisco dizer, até uma certa veracidade das cenas. Se você for assistir hoje essa série, é claro que você vai achar os cenários, os figurinos charmosamente datados, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, contribui bastante para esse apelo nostálgico. A série gerou um spin-off, que é a Mulher Biônica, além de telefilmes, e inspirou incontáveis produções posteriores sobre ciborgues e humanos modificados. Além disso, a ideia de melhorar o corpo humano reforçou discussões que hoje em dia ganham bastante destaque em biomedicina e ética. Concluindo, O Homem de 6 milhões de dólares é um clássico pop inventivo, direto e cheio de charme. Não é contemplativo, nem uma análise filosófica profunda, aliás, nunca pretendeu ser. Uma última curiosidade, 6 milhões de dólares, utilizando aí cálculos com a cotação atual, daria mais ou menos 45 milhões de dólares, ou cerca de 300 milhões de reais. Pensando bem, até que não é tão caro construir um ciborgue, né? We have the capability to make the world's first bionic man. Steve Austin will be that man. Logan's Run, ou Fuga das Estrelas. Num futuro aparentemente perfeito, onde todos vivem numa condição de luxo, porém com uma realidade brutal. Ao completar 30 anos, todos devem ser eliminados. Logan, o personagem principal, ele é um Sandman, policial que caça fugitivos que tentam escapar dessa regra. Só que ele evidentemente começa a questionar o sistema e decide fugir com uma moça chamada Jessica. A dupla, acompanhada do androide Rain, passa a buscar a mítica Terra Exterior, enfrentando comunidades bizarras, ditaduras tecnológicas e perigos desconhecidos. No Brasil, a série foi batizada como Fuga das Estrelas. É um spin-off do filme de mesmo nome, que foi lançado um ano antes, e que no Brasil foi traduzido como Fuga do Século 23. O filme era Fuga do Século 23, a série Fuga das Estrelas. Por que da diferença dos nomes? Deixa pra lá, vai. Eu não estou suportando mais. E esse filme, ele foi baseado também no livro, também de mesmo nome, lançado em 1967. Como o filme foi um grande sucesso, a MGM e a CBS tiveram a ideia de transformar essa história numa série. Como nessa época a TV queria um novo Star Trek, a ideia parecia fazer todo sentido. Jovens, aventura, tecnologia e um tema socialmente provocante. Só tinha um pequeno problema. A TV aberta americana não estava preparada ainda para lidar com distopias tão sombrias assim. O resultado foi uma série que tentava equilibrar filosofia, ação e moralismo e acabou ficando em um limbo muito profunda para o público que queria explosões e muito superficial para quem buscava reflexão. Bom, a história começa com a fuga de Logan e Jessica da cidade das cúpulas, uma sociedade futurista onde todos vivem em luxo e prazer absoluto até completarem 30 anos, quando são renovados, na verdade executados em uma cerimônia ritual. Fora da cidade, o casal busca o lendário santuário, local onde as pessoas podem envelhecer naturalmente. Acompanhados por Rain, um androide filosófico com humor e consciência própria, eles viajam por um mundo pós-apocalíptico, enfrentando cidades decadentes, comunidades isoladas e remanescentes da antiga civilização. A estrutura é episódica, como praticamente todas as séries dessa época, onde a cada novo episódio eles encontram uma sociedade diferente, quase sempre refletindo algum aspecto da condição humana, tirania, superstição, tecnologia descontrolada, fanatismo religioso, entre outros. E como toda a produção científica dos anos 70, Logan's Run também teve um orçamento extremamente limitado, obrigando a produção a ter bastante criatividade. A estética misturava futurismo retrô e ruínas pós-apocalípticas, prédios de concreto cobertos por vegetação, cúpulas translúcidas, veículos elétricos e figurinos coloridos. Olha, Logan's Run é uma série imperfeita, mas bem corajosa para sua época. Nasceu de uma ideia provocante, tentou manter um tom reflexivo e, mesmo com limitações, entregou momentos de verdadeira poesia televisiva. Mas, apesar da boa audiência inicial, a série foi cancelada após apenas 14 episódios. E essa é mais uma daquelas produções que
com o tempo acabaram ganhando esse status cult. O curioso é que Logan's Run pode-se dizer que ela é mais lembrada pelo seu potencial do que propriamente pela sua realização. É uma daquelas séries que poderiam ter sido geniais com o tempo certo, o orçamento certo e liberdade criativa. Find Logan 5 and the girl. Show that you deserve to join us. Logan! Traitor! The cult TV series Logan's Run. Battlestar Galactica. A humanidade é quase toda exterminada quando os Cylons, uma raça de máquinas inteligentes, lança uma ofensiva maciça contra as 12 colônias. Esses 12 mundos coloniais, inclusive com nomes baseados aí no Zodíaco, acreditaram que um tratado de paz ia colocar fim à guerra. Porém, eles caíram numa armadilha e os Cylons destruíram todas as colônias. Restaram apenas algumas naves lideradas pela poderosa Battlestar Galactica, sob o comando do venerável comandante Adama. Essa frota então parte numa busca desesperada pela chamada 13ª colônia, que no caso é a Terra. O tom da série ele é bem épico, mas ao mesmo tempo extremamente humano, sendo uma jornada de sobrevivência, fé e esperança. É claro que Battlestar Galactica nasceu do embalo de Star Wars, porém ela tinha personalidade própria, com visuais incríveis e uma mitologia rica, conquistou uma base fiel de fãs, mesmo durando apenas uma única temporada. E olha que teve polêmica, hein? A Fox processou a Universal, dizendo que era uma cópia de Star Wars, mas o tempo mostrou que Battlestar Galactica era muito mais do que uma imitação, tanto que décadas depois ganhou um reboot em 2004, considerado uma das melhores séries de ficção científica já feitas. Glenn Larson, que é o criador de Battlestar Galactica, imaginou uma saga espacial em escala cinematográfica e com tempero espiritual. O conceito inicial chamava-se Adam's Ark, ou a Arca de Adão, a história de uma frota de humanos fugindo de um império de máquinas em busca da lendária Terra. O resultado foi uma série grandiosa produzida pela ABC e com o maior orçamento televisivo da época. O episódio piloto, inclusive, ele foi lançado como um filme no cinema em vários países. A produção usou efeitos visuais de ponta, supervisionados por John Dykstra, o mesmo mago dos efeitos de Star Wars. Os combates espaciais, as naves e o design dos Cylons impressionam até hoje pela criatividade e pela escala. Embora vendida como uma aventura espacial, Battlestar Galactica, em essência, é uma parábola espiritual e política. A série abordava temas profundos para a TV da época, como fé versus tecnologia, a natureza da humanidade, o exílio e a busca por um lar, o equilíbrio entre dever militar e compaixão, entre outros temas. Adama é quase um profeta guiando seu povo com base em escrituras antigas, o que acaba dando à narrativa um caráter bíblico. Os Cylons, por outro lado, representam a arrogância da criação, máquinas que acreditam ter ultrapassado seus criadores. Essa dualidade entre espiritualidade e racionalidade é o que torna Battlestar Galactica mais do que uma cópia de Star Wars. É uma odisseia moral sobre o significado de ser humano. Apesar da boa audiência inicial, o custo de produção, onde cada episódio custava $1 milhão, extremamente alto para a época, acabou assustando a ABC, que cancelou a série após uma temporada apenas. Em 1980, a emissora tentou um revival com a série Galáctica 1980. Eu falo dessa série no vídeo aqui no canal sobre as séries de ficção científica dos anos 80. Se você não viu ainda, dá um confere, eu vou deixar aqui no card em algum lugar. Mas adiantando aqui, foi um verdadeiro desastre, um baixíssimo orçamento, histórias muito fracas, acabou também com vida curta. Já nos anos 2000, a série foi reinventada e aí sim foi um sucesso absoluto com a série Battlestar Galactica de 2004. Essa série já contou com temas originais, elevou-se o patamar político e filosófico, mas eu vou falar mais sobre essa série no vídeo que será produzido em breve sobre as séries de ficção científica dos anos 2000. Aguarde. Tá bom. Bom, Battlestar Galactica de 1978 foi um dos projetos de ficção científica mais ousados dos anos 70, que infelizmente foi vítima de sua própria ambição. Cara demais, séria demais e talvez adiantado demais para sua época também. Mesmo com seus defeitos, é uma série que transpira imaginação, emoção e grandeza moral. Não é apenas sobre naves
naves e lasers, mas sobre fé e sacrifício e a eterna busca humana por lar e propósito. Well, that's it. Thank you. Buck Rogers no século 25. William Buck Rogers, astronauta da NASA, é congelado por acidente em 1987 e descongelado no século 25. Desorientado, ele descobre um futuro com governos galácticos, ameaças alienígenas e tecnologias incríveis. Ao lado da comandante Vilma Deering, que virou ícone feminino na época, e do robozinho Tweak, Buck passa a ajudar a Terra a enfrentar seus inimigos, sempre com seu jeito irônico e ousado. Era pura diversão, efeitos exagerados, trilha empolgante, humor leve, o tipo de ficção científica bem galhofa, que não se levava a sério. E justamente por isso ela é tão querida até hoje. Era cafona? Certamente que sim. Mas era divertida pra caramba. E ainda capturava perfeitamente o espírito otimista e colorido dos anos 70. Interpretado por Gil Gerard, Buck é um herói cheio de carisma e frases espirituosas. Um típico aventureiro à moda antiga tentando entender um futuro que parece uma boate intergaláctica. A coronel Vilma Deering, vivida por Erin Gray, era uma mulher forte, corajosa e símbolo feminino da sci-fi da época. E claro, não dá pra esquecer do Tweak, o robozinho baixinho que soltava aquele bordão. Ele estava sempre com o Dr. Teópolis, um computador inteligente que parecia uma espécie de colar luminoso. O episódio piloto dessa série também foi exibido nos cinemas antes de ir para a TV e foi um grande sucesso. Uma curiosidade, o robozinho Tweak era dublado por Mel Blanc, a voz original do Pernalonga. Essa produção da NBC, também criada por Glenn Larson, mesmo de Battlestar Galactica, é um ótimo exemplo de como o final dos anos 70 misturava entusiasmo sci-fi, estética disco, humor leve e otimismo futurista. O personagem surgiu em 1928 no conto Armageddon 2419 AD de Philip Francis Nolan e rapidamente se tornou um ícone pulp da ficção científica. Nos anos 30 estrelou tiras de jornais, programas de rádio e até séries cinematográficas, sendo uma das primeiras grandes franquias de aventura espacial, antes mesmo do que Flash Gordon. Buck Rogers no século 25 é um caso curioso. Não é uma série profunda, mas é divertida, charmosa e tecnicamente impressionante para sua época. Tudo bem que muitos dos efeitos especiais e maquetes foram reaproveitados ali de Battlestar Galactica, mas o que importa é o resultado final. A primeira temporada é a mais consistente e divertida, com episódios que misturam espionagem espacial, batalhas interplanetárias e encontro com civilizações exóticas. A segunda temporada, no entanto, mudou drasticamente o tom. Inspirada em Jornada nas Estrelas, passou a seguir Buck, Vilma e Tweak em busca de colônias humanas perdidas. O ritmo ficou mais sério e filosófico, mas perdeu o carisma e humor que tornaram a série popular. A audiência despencou, Buck Rogers foi cancelado após 37 episódios. Buck Rogers, no século 25, é um verdadeiro espelho dos sonhos futuristas dos anos 70. Foi feita para divertir e fez isso com uma sinceridade rara, sem cinismo, sem pretensão, apenas pura diversão sci-fi. Buck Rogers in the 25th century. E aí, você conhecia essas séries? Ficou curioso para conhecer? É claro! Tem alguma que eu esqueci dessa década? Alguma série relevante? Escreve aí nos comentários pra gente ficar sabendo. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final. Mais uma vez, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Valeu pessoal, vou indo, um abraço, tchau!